Companhia Telefônica do Rio começa os testes do primeiro sistema de telefonia móvel do país. O ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, recebeu a primeira chamada. Este é o mais moderno sistema de telefonia móvel do mundo. O usuário, com um aparelho portátil ou no carro, poderá fazer ligações para qualquer lugar. Esse áudio que você ouviu é de 30 de dezembro de 1990, de uma reportagem do Jornal Nacional sobre o lançamento da telefonia móvel no Brasil. Naquele primeiro momento foram habilitadas 700 linhas em todo o país, o que é um número muito pequeno se você comparar com o número de aparelhos celulares hoje. Uma pesquisa da FGV aponta que são 240 milhões de telefones celulares no país, um número maior que o de habitantes, segundo o censo do IBGE, que mostra um total estimado de 211 milhões de brasileiros. Aliás, só por curiosidade, eu vou fazer um parênteses aqui para botar essa fala do então ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, que foi quem recebeu a primeira ligação por telefone celular do ministro das Comunicações na época, o Joel Marciano Halber. A ligação está ótima, quer dizer, é bom falar no telefone móvel, quer dizer que a gente não, que agora daqui por diante nós não ficaremos mais sossegados nem no automóvel, né? Exatamente, ministro. Inclusive, eu estou falando com o senhor através do sistema Viva Voz. E o ministro estava certo. Hoje não há um lugar onde você não esteja que a sua mãe não possa enviar uma mensagem instantânea e em tempo real, perguntando se você levou o casaco. Mas fechando esse primeiro parênteses, vamos em frente. O primeiro aparelho celular no Brasil foi o Motorola PT550, que logo de cara foi apelidado de tijolão e que nos dias atuais, fazendo o câmbio da moeda, chegaria perto dos 15 mil reais. E aqui, fazendo o segundo parênteses do episódio, só para contar uma curiosidade, eu lembro quando foi veiculada uma das primeiras propagandas do celular na TV. Ela mostrava um senhor de cabelos grisalhos, com os pés descalços, a calça branca dobrada perto dos joelhos e uma blusa azul marinho com as mangas também dobradas, caminhando em uma praia enquanto falava em um telefone enorme e a voz do narrador dizia, o Dr. Carlos fazendo plantão. Fecha o parênteses para essa curiosidade e seguimos em frente. Já o primeiro celular com câmera fotográfica embutida no aparelho a desembarcar por aqui foi o modelo SCP-5300 da Sanyo, no ano de 2002, e tinha incrível capacidade de fotografar em 0.3 megapixels. Mas tudo isso é só curiosidade, porque aqui nesse podcast o que interessa é a fotografia, então vamos pular para esse tema. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arquivo Hall, um podcast para falar de fotografia. Eu sou Henry Miléo, sou fotógrafo, editor de fotografia e host disso tudo aqui. E como vocês já perceberam, o episódio já começou, mas eu preciso dar aqui os meus recados, então vamos lá. Eu queria começar agradecendo ao pessoal que respondeu a pesquisa sobre o podcast, vocês são ótimos. E se você ainda não respondeu, ainda dá tempo, o link está lá na bio do Instagram e aqui na descrição desse episódio. É uma pesquisa rápida, leva só um minutinho para responder, mas já ajuda bastante para eu saber qual o caminho que o podcast vai seguir. Então, se você puder dispensar esse tempo para contribuir, eu agradeço. E aproveita e segue o Instagram do Arquivo Hall, que é @arquivo_hall. É por lá que você pode enviar as mensagens e indicações de tema para os episódios, e também é por lá que você fica sabendo do que vai rolar pela frente. E se você gosta disso daqui e curte o conteúdo, você pode ajudar a manter o Arquivo Hall no ar. É simples e não toma muito esforço. Uma das formas de fazer isso é ouvindo os episódios na Aurelo. A Aurelo remunera os produtores de conteúdo por episódio ouvido na plataforma deles. Não é muito, é coisa de centavos, mas já ajuda. Outra forma de contribuir é compartilhando os episódios nas suas redes sociais e também indicando para aquele seu amigo ou conhecido que você sabe que iria se interessar por isso daqui. Quanto mais o número de ouvintes cresce, mais o podcast tem força para buscar um patrocínio e assim é possível investir em episódios cada vez melhores. E você também pode classificar o Arquivo Hall no seu tocador preferido. 5 estrelas seria ótimo, mas você pode marcar quantas quiser. E por último, você pode contribuir fazendo um Pix com qualquer valor para a chave que está na descrição desse episódio. E é isso, recado dado, vamos para a vinheta e para o episódio. Quase 21 anos depois dos fantásticos 0.3 megapixels do Sanyo SCP-5300
e 32 anos depois da previsão do fim do nosso sossego, feita lá pelo ministro Osiris Silva, os aparelhos celulares evoluíram e ocupam um espaço central em nossas vidas. Inclusive, é bem possível que você esteja escutando esse podcast através de um celular. Hoje você carrega e usa uma pequena, portátil e potente câmera fotográfica em seu bolso e provavelmente não se questiona muito sobre a qualidade, a capacidade ou a versatilidade desse aparelho, ou ao menos não se questiona o quanto deveria. Mas não foi sempre assim. Quando os celulares começaram a ter câmeras mais potentes e os fotógrafos começaram a testar as possibilidades que a mobilidade permitia, o Sebastião Salgado, um dos grandes fotógrafos do nosso tempo, fez uma afirmação durante uma entrevista à revista Veja, dizendo que as fotos instantâneas, tiradas com smartphone e publicadas a seguir, não são fotografia. São uma forma de comunicação através da imagem, mas sem valor estético, que as pessoas não se importam mais que os arquivos se percam. Em contrapartida, lá em 2010, o fotógrafo Joel Sternfeld usou um iPhone para fotografar os luxuosos shopping centers lá de Dubai e publicou pela Staedel um livro de bolso do tamanho de um telefone móvel chamado iDubai. Aliás, fazendo mais um parênteses aqui, tem um documentário chamado How to Make a Book with Staedel, como fazer um livro com a Staedel, onde aparece o processo de produção desse livro do Sternfeld. E se você tiver curiosidade de ver, eu sei que ele está disponível para alugar no Vimeo, mas não sei de outro lugar onde ele esteja, então dá seus pulos. Mas seguindo, é claro que o Sebastião e o Sternfeld têm a prerrogativa de serem grandes fotógrafos, de terem influenciado na esteira do que eles fizeram um grande número de profissionais que vieram depois deles, mas eu tenho que separar as coisas. Primeiro que eu entendo e concordo com o Sebastião Salgado quando ele fala da efemeridade da fotografia mobile. Antigamente você guardava as fotografias, selecionava o que valia ou não ser fotografado, organizava em álbuns e aquilo era uma documentação da sua passagem pela vida. Hoje é tudo mais rápido e as pessoas dão menos importância ao que estão fotografando e também dão menos importância ao que estão publicando em suas redes sociais. E aqui eu estou falando da população em geral, dos que não são fotógrafos ou entusiastas da fotografia, apesar de que tem muito fotógrafo entrando nesse turbilhão dos algoritmos das redes e se deixando levar pelo fútil e supérfluo da imagem. Mas ao mesmo tempo eu também concordo com fotógrafos como o Joel Sternfeld, que já nos primórdios da tecnologia mobile empunhou lá o seu iPhone 4 e caminhou pelos corredores dos ultra ricos shoppings da árida Dubai para fazer um projeto de crítica ao capitalismo luxuoso. O mundo muda, a linguagem muda, as ferramentas mudam, as tecnologias chegam, mais pessoas têm acesso a coisas que antigamente não eram tão simples e tudo avança. E é bem óbvio que o incremento da tecnologia na fotografia acaba por ocupar um espaço dentro da nossa rotina de trabalho e até incrementar ou substituir alguns processos. A questão é, há um limite entre o que pode e não pode ser feito? E eu também sei que eu já disse que todos andamos por aí com uma câmera no bolso e que esse assunto pode parecer um pouco antigo de ser abordado, mas eu creio que é justamente por isso, por todos termos acesso e vivermos em uma época de extremo consumo de imagens, que esse tema é necessário para os fotógrafos. Até porque o tema surgiu há um tempo e é sempre bom revisar ele à luz dos acontecimentos mais modernos. Afinal, você investe uma boa grana em câmera, em equipamento e em periféricos, enquanto é possível fazer muita coisa com um aparelho que custa uma fração do que você gastaria, sei lá, na sua Nikon ou na sua Canon top de linha. Sim, eu falo Canon e não Canon. Mas para responder essa pergunta, se a fotografia com celular é válida, é preciso primeiro definir o que é fotografia. E pode parecer estranho também ter que definir o que é fotografia num podcast que vem falando sobre fotografia há muito tempo, mas vai por mim, isso é necessário porque eu estou falando da fotografia de uma forma profissional e não feita por amadores, ok? Eu estou falando do nosso nicho de fotógrafos profissionais ou de entusiastas que têm a fotografia como um hobby sério, ou mesmo de quem está começando e quer aprender isso de um jeito bacana. E eu digo definir o que é fotografia porque você pode considerar todo tipo de imagem como uma fotografia, ou pode considerar uma fotografia como sendo apenas o que foi feito por um profissional com conhecimento na produção de imagens, ou você pode ser até tão chato quanto eu e considerar válido como fotografia aquilo que vale a pena observar. Apenas o que é original e que tem como resultado uma reflexão, seja ela social, econômica, noticiosa, artística, cultural, documental, etc, etc, etc. E sim, eu sou bem chato quando se trata de fotografia. Se pegarmos por esse viés da fotografia feita de forma profissional,
Eu diria que sim, que fotografia feita com celular é sim fotografia, mas em um nível um pouco diferente. É como dizer que um Celta e um Aston Martin são carros, porque os dois são veículos automotivos, os dois te levam para onde você precisa ir, mas tem uma diferença enorme entre o popular da GM e o britânico com acabamento à mão dirigido pelo 007, certo? É claro que tem diferença e tenho quase certeza que você vai concordar comigo nisso. Primeiro porque você tem as limitações do equipamento, e eu estou falando aqui da fotografia e não do automobilismo, tá? Já deixei aquele exemplo para trás. Uma câmera tradicional full frame, ela tem um sensor de 36 por 24 mm, que é comumente chamado de 35 mm, enquanto um celular é cerca de 15 vezes menor. E na fotografia tamanho é documento. Se você comparar uma 35 mm com uma médio formato, essa segunda tem ainda mais qualidade no arquivo final, porque ele permite mais espaço para captar mais luz, mais detalhes e mais contraste. O mesmo acontece entre o celular e a câmera. Por mais que o fabricante diga que o smartphone tem lá 200 megapixels, vão ser 200 megapixels em um sensor de 1,5 polegadas. Então isso faz diferença. É por isso que quando você aumenta bastante a imagem, você vai ver que a foto é cheia de imperfeições, ou como a gente dizia no departamento de fotografia do jornal, empastelada. E eu não sei de onde veio esse termo empastelado, mas é um termo que eu gosto e que eu uso até hoje, então as fotos estão empasteladas. Por isso que quando você for comprar um celular pensando na fotografia, essa é uma questão para se levar em conta. Procure saber a qualidade e o tamanho do sensor. Outra coisa é a forma de configurar o equipamento. Enquanto em uma câmera os comandos estão todos à mão, podendo serem acessados rapidamente, porque ela foi pensada para ser assim, em um smartphone você precisa clicar e acessar as configurações de uma forma bem mais lenta. Por mais que o seu aparelho tenha a possibilidade de ajuste de ISO, velocidade, abertura do diafragma, todos esses recursos que são chamados PROs nos aparelhos celulares, ele ainda é mais lento. E isso limita o que pode ser feito quando a resposta que você precisa dar para o que acontece tem que ser rápida. Mas aí você pode dizer que isso pouco importa, porque o destino final da imagem é uma rede social ou uma publicação online, e para isso o arquivo do celular é suficiente. E você está certo, se for para fazer foto efêmera ou comercial só para esses suportes, tudo bem, inclusive você consegue até imprimir algumas fotos de celular, tem aparelhos que têm qualidade para impressão, mas também tem um limite de tamanho. Mas se você precisa dele para algo mais sério, aí você precisa levar em conta essas limitações e a forma de trabalhar com ele. E que também não quer dizer que ele seja ruim para isso. Eu mesmo já fiz trabalhos com celular, trabalhos que eu fui contratado e pago para fazer. Mas eram trabalhos em locais que ou eu não podia levar a câmera, ou eram lugares onde o equipamento fotográfico chamaria muita atenção e isso ia acabar custando a espontaneidade do momento, ou até pautas que precisavam ser feitas naquela hora e que eu não estava com a câmera, e funcionou. O aparelho celular supriu o que eu precisava. Mas funcionou porque eu tinha o conhecimento de como compor uma fotografia e conhecia o equipamento que eu estava usando, inclusive sabendo das limitações dele. Eu já fiz e ainda faço até trabalhos meus, de projetos pessoais que eu uso somente o celular. Trabalhos que acabam virando fotozines, inclusive, e trabalhos que eu levo a sério. Mas foram projetos pensados para serem feitos com esse equipamento. Como eu já disse, projetos que levaram em consideração as limitações e as dificuldades que eu ia ter, mas que foram possíveis de adequar porque era exatamente essa a linguagem que eu queria. Então, se a questão é, fotografia de celular é válida? Eu creio que a resposta vai mais pelo viés de quem está fotografando com o celular. No início desse episódio, eu disse que eu sou bem chato quando se trata de fotografia, lembra? Eu criei uma classificação, que é só minha, tá? Não é uma classificação acadêmica nem nada. Só para deixar bem claro. E que ela é assim. O que eu acho bom, que eu acredito que tem valor, eu chamo de fotografia. Independente se é feita com câmera de filme, com equipamento digital ou com celular. E o que eu acho que é comum, mesmo que seja bonita e que tenha sua validade comercial ou estética, eu chamo de foto. Pegando essa classificação, só para ter um exemplo aqui, né? 90% do que está no Instagram, que eu acho que é a principal rede de compartilhamento de imagem hoje em dia, 90% do que está lá e que é feito com celular, que fique bem entendido, é foto, que é uma coisa efêmera e superficial e não agrega em nada. O que se salva lá, que é feito com celular, é o trabalho de quem realmente pensa a fotografia. Então existem muito poucas pessoas que realmente estudam a fotografia e que se interessam por pensar a fotografia, independente do equipamento. Pensar a maneira de fazer a fotografia
mas não apenas em composição e enquadramento, mas usando isso para mostrar algo que vai além apenas da estética da imagem, independente se isso foi feito com uma câmera, com celular, ou se foi feito com uma analógica, enfim, com qualquer possibilidade de aparelho que exista. São poucos que criam algo, e muitos, a grande maioria na verdade, que simplesmente copiam tudo na cara dura. Dá um scroll aí no Instagram e você vai ver que está todo mundo fazendo o mesmo tipo de imagem. E para esses, a câmera pouco importa no resultado final, porque o resultado final é dispensável. Então a resposta para a questão fotografia com celular é fotografia? Para mim é sim, desde que tenha um fotógrafo operando o aparelho, como a maioria das fotografias na verdade. Para resumir e terminar o episódio, fotografia independe da qualidade do equipamento. Claro que equipamento é importante, mas o mais importante é você saber o que fazer com ele. E é isso, pessoal, vamos ficando por aqui. E também me sigam lá no Instagram, que é @henrimileo. Esse episódio teve áudio do Jornal Nacional no YouTube, trilha do podcast.co. Até a próxima, fiquem bem e tchau.